Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula e o tema de hoje é ecossistemas e biomas. Hoje vamos iniciar o capítulo 22. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, para iniciar, o que é um ecossistema? O ecossistema é o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. Também podemos definir o ecossistema como um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Quais são os componentes do ecossistema? Nós temos o meio abiótico, que são os fatores físicos, químicos e fisicoquímicos que incidem nos seres vivos. Exemplo, o ar, a água, o solo, a luz. E temos o meio biótico, que são todos os fatores vivos de um ambiente. Exemplo, vegetais, animais, fungos e micro-organismos. Ok? Tia, então o meio abiótico é como se fosse os fatores que não têm vida? Exatamente. E os bióticos são aqueles que têm vida? Exatamente. Ok? Então, meio abiótico são os fatores físicos, químicos e fisicoquímicos que incidem nos seres vivos, que acontecem nos seres vivos, ok? Está ali para os seres vivos. E o meio biótico são todos os fatores vivos de um meio ambiente, vegetação, os animais, os fungos e os micro-organismos. E o ecossistema ele pode ser classificado em aquático, ou seja, está relacionado com a água, ou terrestre, que é aqueles que estão relacionados com o Sol. Beleza? Aqui observe bem a imagem. Nós temos o meio abiótico e o meio biótico presentes aqui na imagem. Para início, a água aqui desse rio, ele é classificado como um meio abiótico ou um meio biótico? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, meio abiótico. Essas lindas abelhinhas aqui são participantes do meio abiótico ou do meio biótico? Biótico. Essas flores, bióticos, ok? O sol aqui, né? A luz que o sol está emitindo, abiótico. Os peixinhos, biótico. A luz, abiótico. Os peixinhos, bióticos. O solo, né? O solo, abiótico. Belezinha? Espero que sim. Então, vamos continuar. Bom, então agora vamos ver os biomas. Segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contidos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Ou seja, né, o bioma é uma região, tá? Essa região vai estar equilibrada, onde eu vou ter uma quantidade e uma diversidade de seres vivos, tá? E essa quantidade, ela vai ser constante, até que aquela região sofra alguma
alteração, ocorra algum desequilíbrio nela. Da mesma forma como no ecossistema, ela possui a sua classificação. Ela pode ser classificada em aquática ou terrestre. Ok? Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os biomas aquáticos. Os biomas aquáticos são aqueles que estão relacionados com a água. Eles podem ser classificados segundo a sua salinidade, ou seja, segundo a quantidade de sal presentes nele. Nós podemos classificar eles como marinhos, que são aqueles que apresentam uma maior quantidade de sal, que temos como, por exemplo, os mares e os oceanos, e também pode ser classificado em água doce, que são aqueles que apresentam uma menor quantidade de sal. Exemplo, os lagos, as lagoas e os rios. Quero uma pequena observação. Cuidado com água doce. Você pensa, o marinho é porque tem sal. O de água doce é porque tem açúcar. Não, 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 não. É a quantidade de sal. Os lagos, as lagoas e os rios não possuem açúcar na sua composição, tá? O que é que eles apresentam? Apresentam sal, só que em uma menor quantidade. Não vá se confundir devido ao doce na palavra. Preste bastante atenção, né? O bioma que for classificado como água doce, como por exemplo uma lagoa, um lago ou um rio, ele apresenta uma menor quantidade de sal, ok? E, esses de água doce, eles têm uma subclassificação, tá? Isso segundo o que? O movimento da água. Eles podem ser lênticas, que são aqueles que apresentam uma água parada ou pouco movimentada. Exemplo, lagos e lagoas. E temos as lóticas, que são aquelas que apresentam uma água corrente, como por exemplo os rios. Então vamos continuar. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o ambiente aquático marinho. Os mares e os oceanos ocupam aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta. Levando em consideração a profundidade, o ambiente marinho ele pode ser dividido em zonas. Vamos observar essas zonas. Aqui na imagem vocês conseguem ver as 4 zonas que o ambiente aquático marinho é dividido. Temos a zona litorânea, esqueça esse P, litorânea, tá? A nerítica, a abacial, que é para ter uma bem aqui, tá, gente? É a abacial. E a abissal, ok? Então, vamos ver um pouquinho sobre cada região. Iniciando com a litorânea. A litorânea, ela também pode ser chamada de entre mares. É a faixa que vai se estender entre os limites da maré alta e da maré baixa. Ela fica em momentos imersas e em outros momentos emersas, ok? Ela recebe uma boa iluminação, pois ela está nessa região mais acima, né? Mais para cima, então ela recebe uma boa iluminação e uma boa oxigenação e apresenta uma grande biodiversidade. Vamos agora para a zona nerítica, que é a segunda, de cima para baixo. A nerítica é uma faixa que recobre a plataforma continental, chega a alcançar 200 metros de profundidade, com cerca de 50 a 60 quilômetros de margem. Ela representa a região de maior importância econômica devido à grande quantidade de organismos presentes nela. A terceira zona é a zona abacial, também chamada de zona oceânica. É uma faixa que se situa entre 200 e 2.000 metros de profundidade, apresenta intenso declive e ocupa a região denominada de
talude continental. E por último, mas não menos importante, nós temos a zona abissal. Ela é uma faixa do ambiente marinho que se localiza a 2.000 metros de profundidade, tá? E o substrato oceânico ali. Ela apresenta, no total, uma falta de luminosidade, tá? A temperatura nessa região é baixa, apresenta grandes pressões e a disponibilidade de alimento nessa região é pouca, o que faz com que a quantidade de animais presentes nessa região seja praticamente nenhuma, é muito pouco. Normalmente você vai encontrar ali só matéria orgânica que afunda lentamente, beleza? Então, essas são as 4 zonas do ambiente aquático marinho, levando em consideração a profundidade desse ambiente, né? Se você está observando, estamos do menos profundo para o mais profundo, vai aos poucos descendo, beleza? Agora a gente vai ver as zonas que o ambiente marinho ele se divide levando em consideração a luminosidade. Antes a gente levou em consideração a profundidade, que era dividida em 4 zonas. Agora a gente vai ver a luminosidade, que é dividida em 3 zonas. A zona eufótica, disfótica e a zona afótica. Vamos iniciar com a mais superficial, que é a eufótica. Essa região, como vocês podem observar, é a região que está mais perto da superfície. Essa região vai ser a região que vai receber mais luminosidade, tá? Ela vai ser a mais iluminada. Ela vai ter uma profundidade de 80 metros e é nela que a gente vai encontrar uma maior quantidade de seres vivos, desde fotossintetizantes até alguns vertebrados, como vocês podem observar aqui na imagem. A segunda é a disfótica. A disfótica vai receber pouca luminosidade, ela vai ser encontrada de profundidade de 80 a 200 metros de profundidade e nela a gente pode encontrar polvos, lulas, medusas e alguns organismos fotossintetizantes. E a terceira e última, mas não menos importante, nós temos a zona afótica. Como vocês podem observar, ela é a que possui a maior profundidade, ela está mais no fundo. Nessa zona, ela não vai receber luminosidade, ok? O que vai prejudicar quem? Os seres fotossintetizantes. Então, a grande maioria dos seres fotossintetizantes você vai encontrar nas 2 outras zonas, ok? Ela vai se encontrar totalmente sem luz, ela vai ter uma ausência de luminosidade, belezinha? Então vamos ver agora o ambiente aquático, levando em consideração, de acordo com a forma de deslocamento no ambiente aquático, os seres vivos marinhos eles podem ser distribuídos em 3 comunidades distintas: planctônica, nectônica e bentônica. Observe aqui na imagem. Como vocês podem observar na imagem, nós temos essas 3 comunidades. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Primeiro vamos iniciar com a comunidade planctônica, que ela vai englobar aqueles seres flutuantes, aqueles em que o movimento da água acaba os movimentando. Essa comunidade ela se divide em duas categorias, como vocês podem observar aqui na imagem, que são fitoplânctons e os zooplânctons. Os fitoplânctons
eles compõem os seres autotróficos, tá? Que são a base da cadeia alimentar marinha, como por exemplo as algas. E aqui nós temos os zooplânctons, que são os compostos do organismo heterotrófico, como os minicrustáceos, algumas larvas de peixes e protozoários. Tia, não lembro o que são heterótrofos ou o que são autótrofos. Os autótrofos são aqueles que possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E os heterotróficos são aqueles que não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ele precisa comer um outro ser vivo para obter a energia necessária para a manutenção do seu corpício. Ok? E nós vamos agora falar um pouco sobre a comunidade nectônica, que vai compreender os seres vivos que apresentam um deslocamento ativo, ok? Eles podem vencer a corrente, tá? Eles não são levados pelo movimento da água. Quais são alguns exemplos, né? Temos os polvos, as tartarugas, os peixes, tá? Esses podem ser classificados como uma comunidade nectônica, pois eles conseguem vencer a correnteza da água, o movimento da água. E temos a comunidade bentônica, que vai compreender as espécies que mantêm uma relação íntima com o substrato, ok? Eles são os seres que ficam fixos em algum substrato. Exemplo, nós temos os corais, tá? As esponjas, as estrelas do mar, como vocês podem observar aqui pela imagem, ó. Uma estrela do mar e outra, beleza? Esses são exemplos de bentônicos. Já falamos dos ambientes aquáticos marinhos. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o ambiente aquático de água doce. Os lagos, eles são ambientes mais profundos e mais extensos que as lagoas e apresentam 3 zonas diferentes. São elas a região litorânea, região limnética e região profunda. Também pode ser chamada de zona litorânea, zona limnética e zona profunda. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Primeiro vamos iniciar com a mais superficial, que é a zona litorânea. Ela é a região que vai estar mais próxima da margem e ela vai influenciar diretamente nos biomas terrestres. Nela podemos encontrar plantas, peixes, moluscos, anfíbios e até artrópodes. Abaixo dela temos a zona limnética, tá? É uma região que ela vai ser iluminada, tá? Vai ter uma influência de luz sobre ela. E nela nós podemos encontrar alguns organismos, como os organismos planctônicos e os nectônicos. E a última região é a zona profunda, que é a região onde não é possível realizar fotossíntese. Por que não pode, essa zona não é possível realizar fotossíntese? Como ela está mais ao fundo, né, na profundidade maior, ela não recebe luz, ela não recebe iluminação. E com isso, acaba não poder, os seres ali localizados não vão poder realizar a fotossíntese, ok? É um local rico em matéria orgânica que acaba sendo decantada nessa zona, ok? E nessa zona também podemos encontrar alguns organismos bentônicos, beleza? Bom, galerinha, ficamos por aqui. Obrigada por assistir
Até a próxima aula. Leia o livro, faça as atividades e